Em 19 de junho, o presidente russo Vladimir Putin assinou um acordo com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que incluía uma promessa de defesa mútua, uma das ações mais significativas da Rússia na Ásia em anos, que Kim disse equivaler a uma aliança. A promessa de Putin revisa toda a política pós-soviética da Rússia em relação à Coreia do Norte, no momento em que os Estados Unidos e seus aliados asiáticos tentam avaliar até que ponto a Rússia pode aprofundar o apoio ao único país a ter testado uma arma nuclear nesse século. Na viagem de junho, em sua primeira visita a Pyongyang desde julho de 2000, Putin vinculou explicitamente o aprofundamento dos laços da Rússia com a Coreia do Norte ao crescente apoio do Ocidente à Ucrânia e disse que Moscou poderia desenvolver cooperação militar e técnica com Pyongyang. Após as negociações, eles assinaram um pacto de parceria estratégica abrangente, que, segundo Putin, incluía uma cláusula de defesa mútua em caso de agressão contra qualquer um dos países. De acordo com Putin, o acordo de parceria abrangente assinado prevê, entre outras coisas, assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes deste acordo. Putin observou na época que as entregas ocidentais de armamento avançado de longo alcance, incluindo caças F-16 para a Ucrânia, para ataques contra a Rússia, violavam acordos importantes. Após essa condição, restavam as ratificações dos respectivos parlamentos. Foi então que a Câmara Alta do Parlamento Russo ratificou em 6 de novembro o Tratado com a Coreia do Norte, prevendo assistência militar mútua, uma medida que ocorre no momento em que os Estados Unidos confirmaram o envolvimento e o envio de 10 mil soldados norte-coreanos para a Rússia. E então, 6 dias depois, o parlamento norte-coreano, em 12 de novembro, ratificou o Tratado de Defesa Mútua, assinado pelos líderes dos dois países, que prevê que cada lado ajude o outro em caso de um ataque armado, o que colocaria em risco a região da Península Coreana e do Japão, aliados dos Estados Unidos. O relatório foi divulgado em meio a críticas internacionais sobre a crescente cooperação militar entre os dois países, com a Coreia do Norte tendo enviado dezenas de milhares de tropas à Rússia para apoiar sua guerra contra a Ucrânia. O líder norte-coreano Kim Jong-un assinou um decreto para ratificar o pacto na segunda-feira, acrescentando que ele entra em vigor quando ambos os lados trocam os instrumentos de ratificação. Com o acordo ratificado em todas as partes, com as tropas norte-coreanas em solo ucraniano, tudo muda. Os dois países devem agora imediatamente fornecer assistência militar de outro tipo, usando todos os meios disponíveis se qualquer um dos lados estiver em estado de guerra. Vale lembrar que a guerra na Ucrânia não é vista como guerra pelos russos. Pelo contrário, Putin a caracteriza como operação militar especial. Caso anuncie que a guerra atualmente na Ucrânia é de fato uma guerra, o cenário pode ser muito diferente. Seul, Washington e Kiev disseram que há mais de 10 mil soldados norte-coreanos na Rússia, e as autoridades americanas e o ministro da Defesa da Ucrânia disseram que alguns deles se envolveram em combate direto em Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na semana passada que as tropas norte-coreanas sofreram baixas em combate com as forças de seu país, principalmente de artilharia. E as primeiras batalhas entre elas abrem uma nova página na instabilidade do planeta. Diante do caos à vista, os Estados Unidos ameaçaram diretamente a Coreia do Norte. O secretário de Estado americano Antony Blinken se encontrou com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Bruxelas na quarta-feira, enquanto o governo Biden buscava consolidar o apoio à Ucrânia antes do retorno de Donald Trump à presidência. Blinken se encontrou com Rutte na sede da aliança em Bruxelas para discutir como os aliados dos Estados Unidos podem assumir maior liderança sobre o apoio à Ucrânia, com o papel futuro de Washington incerto. Durante a conversa, o secretário de Estado alertou que Washington responderá severamente à mobilização de tropas da Coreia do Norte para a guerra na Ucrânia. De acordo com Blinken, as tropas foram enviadas para o leste da Rússia, e a maioria deles se mudou para o extremo oeste de Kursk, um oblast russo, onde começaram então a se envolver diretamente em operações de combate com as forças russas contra a Ucrânia.
O presidente eleito Donald Trump, que questionou o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, diz que encerrará rapidamente a guerra da Rússia, sem dizer como, levantando preocupações entre os aliados dos Estados Unidos de que ele poderia tentar forçar Kiev a aceitar a paz nos termos de Moscou. O presidente Joe Biden espera aumentar a assistência à Ucrânia antes de deixar o cargo em 20 de janeiro, enquanto a Rússia avança ao longo de uma linha de frente de mais de 1.000 quilômetros de extensão. Donald Trump pode convocar ainda tropas europeias e britânicas para impor uma zona de proteção de 1.280 quilômetros, aproximadamente 800 milhas, entre os exércitos russo e ucraniano, como parte de um plano para congelar a guerra entre os dois países. É impossível a Europa sozinha, incluindo o Reino Unido, continuar apoiando a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. Embora Joe Biden esteja realmente com pressa para queimar os 61 bilhões de dólares que o Congresso americano votou e aprovou recentemente em termos de ajuda americana para a Ucrânia antes de deixar o cargo. A Ucrânia sinalizou que está disposta a ouvir os planos de Trump para acabar com o conflito, mas também disse que resistirá a qualquer acordo que pareça uma vitória russa. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal Analytics, se inscreva e ative as notificações.